Bom dia, paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Aleluia. Consagrada a ti, Senhor. Sempre tu por mim. Operar o seu amor. A minha alma lava, Salvador. Com seu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor sua para sempre, sim. Aleluia! Eu amo demais. Onde os santos possam ir, aleluia, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir. Eita glória! Aleluia, glória a Deus. Meus amados ouvintes, tenho recebido mensagens de algumas pessoas pedindo que eu conte um pouquinho do meu testemunho. E às vezes eu estou trabalhando, ou às vezes eu estou muito ocupada e não tenho tempo para enviar um áudio contando. Mas eu sempre envio pelo menos 1 minuto falando o que Jesus fez na minha vida. O motivo desse vídeo de hoje é para contar um pouco do meu testemunho. Eu já orei, já pedi a ajuda do Espírito Santo. Sem ele é impossível, porque eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho arrependimento, graças a Deus. É impossível chegar onde eu estou hoje sem se arrepender, sem pedir, sem clamar, sem suplicar ao único que pode mudar a rota, mudar o destino, mudar a situação, mudar o decreto. E eu estou aqui para dizer para você, mãe, pai, para você dependente de qualquer vício, existe uma saída, existe uma solução, existe um caminho, existe a verdade e a vida. E ele tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. A ele seja dada a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Amém. Meus amores, o meu nome é Natália Alice Tavares Pontes. Eu fiz 36 anos em dezembro, eu sou do dia 25 de dezembro. O meu nome ia ser Letícia. Essa é a história que os meus pais contam. O meu nome ia ser Letícia Alice. Só que eu nasci no dia do Natal. Aí os meus pais chegaram à conclusão e acharam melhor colocar Natália. Eu amo meu nome. Obrigada, paizinho. Obrigada, mãezinha. Que Deus abençoe vocês. Eu cresci uma criança muito feliz, brincando com os meus amiguinhos. Amava ir para a escola, eu brincava na escola. As professoras passaram a beirada comigo. Eu sempre tive dificuldade de concentração. Sempre brinquei demais. A minha mãe já foi na escolinha várias vezes porque eu conversava muito na sala de aula. E tô acabando de... Um outro testemunho que já veio na minha cabeça. Jesus, eu falei assim, Senhor, usa o meu defeito. Usa o meu defeito para a glória do seu nome. Qual defeito, Natália? Falar demais. Então me ajuda a falar demais para a glória do seu nome. Porque eu puxei meu paizinho. Nós gostamos muito de falar muito. Mas que Deus seja louvado através dessa característica que muitas das vezes não é boa, tá? Mas bendito seja o nome de Jesus. Eu cresci brincando, estudando.
aprendendo com a minha mãe, com as minhas avós, com os meus avós, com os meus tios e tias, e cresci. Na idade de 10 aninhos, de 9 para 10, o meu pai foi embora para os Estados Unidos. E ele ficou lá 9 meses e a gente aqui, eu, minha mãe e minha irmã. Nesse tempo, a gente conversava com meu pai pelo telefone, a gente não tinha telefone em casa. A gente conversava lá na casa da Dona Eunice, a nossa vizinha. E a minha mãe tentou o visto, ela conseguiu o visto. Deus abençoou que nós 3 conseguimos o visto. A mãe, eu e a Rúbia. Aí nós fomos para os Estados Unidos. Eu lembro que nós fomos para os Estados Unidos, eu tinha 10 anos, porque eu fiz 11 anos lá. E o meu aniversário foi na casa de Ronilce, meu aniversário de 11 aninhos. Eu tenho foto. As datas que eu vou, os tempos e as datas que eu vou mencionar aqui nesse vídeo não são precisas, porque a gente não consegue guardar tudo certinho na memória, mas a gente sabe que são as etapas, são assim, né, a sequência. Então, eu fui pra lá, teve uma fase que a minha irmãzinha ficou, acho que depressiva, passou mal, aí ela precisou da atenção dos meus pais, e foi muito estranho, não sei dizer muito bem, mas desde essa época eu já comecei a dar uma brecha, eu já comecei a dar uma legalidade para que Satanás pudesse entrar na minha vida e destruir a nossa família. Esse assunto eu não quero falar aqui no vídeo porque é um assunto muito pessoal, sabe? Eu não fui molestada, graças a Deus, ninguém fez maldade comigo, graças a Deus, meu pai sempre e minha mãe sempre cuidou dessa parte de vigiar, né? Não deixar a gente dormir fora de casa, a não ser que seja assim, pessoa de extrema confiança deles. E eu lembro que eu ficava muito no quarto, brincando de boneca. Eu fui dessas, tá? Brinquei de boneca até meus 13 anos. Eu brincava de boneca no quarto, a mente muito fértil, muito criativa. Eu brincava que a boneca tinha marido, que a bonequinha ganhava neném, que essas coisas assim, sabe? E quando eu fui pra middle school, aqui eu não sei como é que fala, se é ensino fundamental, aqui, middle school, ensino fundamental e médio. Eu fui pro middle school e eu conheci umas amigas que eram mais maduras do que eu. E elas iam pro shopping, elas iam pro cinema e eu queria ir também. Só que o meu pai, sempre muito preocupado, né? E meus pais trabalham demais na conta, trabalharam e trabalham ainda hoje muito, não deixava eu ir. E eu ficava chorando, sem entender, porque não deixava ir e também não sabia explicar. Uma coisa eu falo, a gente tem que aprender a conversar dentro de casa, sabe? A gente tem que aprender a ter diálogo com os filhos, porque os filhos não sabem, eles não entendem que o nosso amor é muito zeloso. E muitas das vezes a gente quer cuidar, e a gente cuida e guarda tanto que acaba espremendo demais. E não é assim que funciona. Mas é falta de sabedoria, falta da palavra do Senhor, acontece mesmo. E eu fiquei chorando, né? Muitas das vezes eu pedia para ir no shopping com as coleguinhas, e meu pai, com medo de acontecer alguma coisa, não deixava eu ir. E aquilo foi gerando dentro de mim um sentimento maligno. Foi gerando dentro de mim raiva pelo meu pai. A minha mãe não podia dar muita opinião, né? Mas sempre uma mãe maravilhosa. Só que eu fiquei com raiva. Eu me tornei uma adolescente rebelde. Tô emocionada já. E olha que já tem quase 10 minutos que eu estou falando e está longe ainda da onde eu quero chegar. Só que essa primeira parte eu estou contando para que vocês tenham mais intimidade com os adolescentes, com os jovens, porque é uma fase que a gente não sabe tomar decisão, é uma fase que a gente não consegue, muitas das vezes, se apropriar das verdades da palavra de Deus. Então, em vez de buscar refúgio na casa do Senhor, na presença do Senhor, como fez a minha irmã, porque a minha irmã, louvado seja Deus, ela buscou refúgio, ela buscou satisfação na presença de Deus. Ela foi para a igreja e eu fui para o cigarro, eu fui para as bebidas, cerveja,
E eu comecei a gostar muito de bebida forte, Smirnoff, bebida forte mesmo. Não vou contar os nomes aqui porque eu nem lembro direito, não consigo nem falar os nomes. Mas eu gostava, né? Comecei a gostar. E aí eu fui crescendo. Com 16, 17 anos, eu já estava muito viciada na maconha, cheirando cocaína. E eu usava loló. Aquele negócio é tão perigoso. Você puxa aquilo ali e falta até oxigênio no cérebro. Pode dar morte cerebral. Só que a gente não pensa nas consequências. Quando eu estava no uso dessas substâncias que as pessoas falavam assim, um cigarro de maconha não dá nada. Infelizmente dá sim. A consequência é muito grande. A consequência é muito dolorosa. Não compensa. Tô com muitos neurônios destruídos até hoje por causa da maconha, por causa do loló, por causa da balinha êxtase. Tomei muita balinha tomei. Gostava de tomar e nem ia pra festa, nem nada, nem pra rave. Pra dentro de casa, ouvir música Psytrance, sabe? Ficava lá, doidona dentro de casa. Não na casa dos meus pais, é onde eu morava. Com um companheiro que eu tinha. Pessoa maravilhosa também. Que Deus abençoe você, meu querido. E foi indo. Eu achava que não ia dar nada. Um belo dia, depois que o Miguel nasceu, eu conheci a pior droga de todas, pra mim. Porque deve ter pior, mas pra mim, eu conheci o meu fundo do poço. Eu conheci o crack. E aquilo ali foi amor ao primeiro uso. A primeira dose eu apaixonei e eu me entreguei. Só que ao longo desse tempo todo, eu sempre ia na igreja. Quando eu ia na igreja, eu sempre gostei de cantar. Eu sempre gostei de envolver com as pessoas. Sempre gostei. Só que a palavra do Senhor, eu ouvia, mas eu não entendia, eu não deixava a palavra entrar no coração. Eu via, mas eu não enxergava também. E os anos se passaram, eu usando controladamente, né? Eu conseguia trabalhar, eu conseguia usar escondido. O crack, quando a minha família descobriu, eu já estava bem viciada, porque eu conseguia mascarar. Eu conseguia, porque a gente se torna uma baita manipuladora, mentirosa, uma falsa. E eu tenho muita vergonha do que eu fiz com os meus pais, do que eu fiz com meu filho. Eu tenho muita vergonha. Se não fosse o perdão de Deus, se não fosse o Senhor apagando, jogando no mar do esquecimento todos os meus erros e todos os meus pecados, eu não suportaria. E aí, quando a minha família descobriu, eu fui internada a primeira vez. Eu fui internada numa clínica. A primeira vez meu pai falou assim: não, minha filha, você não precisa de ir não. Se você quiser, você consegue parar. Eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim: pai, pelo amor de Deus, me tira dessa cidade. Me tira daqui de Patinga. Senão eu vou matar ou alguém vai me matar. Eu estava com muito ódio no meu coração, muita raiva por uma certa pessoa. Eu queria matar essa pessoa. Eu estava com um ódio assim muito grande. E hoje, quando eu lembro dessa situação, eu vejo que foi a boa mão do Senhor me tirando de Patinga naquela época. E eu fui para Alfenas. E lá eu fiquei 3 meses, conheci uma pessoa. E a gente começou a se relacionar, né? A gente começou a conversar e a gente saiu da clínica e depois de um tempo a gente começou a namorar e eu fui morar com ele lá em São Paulo e a gente ficou bem um tempo. Só que ele também era viciado no passado nas drogas e a gente estava limpo sem usar.
mas não limpo pela palavra do Senhor, limpo sem usar somente. De vez em quando a gente ia na igreja, nós dois íamos na igreja, só que a palavra não entrava dentro de nós. A gente não permitia que essa palavra transformasse a nossa vida. Por isso, ele caiu e eu caí junto com ele. Ele deu o primeiro passo e eu dei todos os outros passos após ele. Não culpo ele, eu culpo eu mesmo, porque ele não colocou na minha boca e fez eu usar. Eu peguei com as minhas mãos e usei. Então, os erros dos nossos pais, os erros das pessoas não justifica os nossos próprios erros, porque a gente tem a escolha de ser melhor, a gente tem a escolha de não fazer igual a pessoa, a gente tem a escolha de não odiar, a gente tem a escolha de ser uma pessoa melhor. E eu voltei de lá, fiquei lá em São Paulo. A gente usou tanta droga, a gente vendeu tudo e eu fui parar na rua, situação de rua. Primeira vez que eu estive em situação de rua. Pra mim foi coisa de outro mundo. E eu peço a Deus perdão por falar nisso, mas eu gostei. Eu gostei de morar na rua. Olha que coisa maligna de falar. Deus que me perdoa, mas eu tô contando aqui a verdade. Eu gostei. Eu tinha liberdade, eu usava à vontade, eu ia e vinha, eu mangueava, eu pedia, os outros me davam dinheiro, me davam marmita, me davam água. E aquilo ali, eu gostei daquilo ali. Mas foi indo, a família orando e também os momentos de serenidade, os momentos assim, que dava, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu falava com Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu tô fazendo com a minha vida? O Miguel tá lá em casa com a minha mãe, os meus pais estão loucos, preocupados comigo, o que eu tô fazendo? Eu tinha esses lapsos de consciência, às vezes eu tinha, só que quando eu começava a me arrepender, quando eu começava a sentir remorso, vinha alguém com a mão cheia de droga. E eu juntava com aquela pessoa e esquecia do arrependimento, esquecia do meu filho, esquecia dos meus pais, esquecia das minhas avós, esquecia de todo mundo. E Deus sempre cuidou de mim. Deus sempre cuidou. Ele levantou um anjo lá em São Paulo que pegou minhas informações, pegou meu nome e entrou em contato com os meus pais. E eu não sei explicar direitinho, um dia eu vou explicar, se Deus quiser, em um livro, eu vou escrever os detalhes, que eu quero contar a porta de tudo na minha infância que levou a tudo isso. Nós temos que vigiar os nossos filhos, nós temos que ficar o tempo todo atento do que eles estão fazendo, nós temos que vigiar o que tem dentro de casa. Não deixa nada dentro da sua casa que pode ativar a memória do seu filho. Eu falo sobre DVDs, revistas, eu falo sobre coisas eróticas. Pelo amor de Deus, limpe a sua casa, em nome de Jesus. E eu cheguei no Brasil, eu cheguei aqui em Patinga, o cara me mandou, né, não sei o que aconteceu, não lembro o que aconteceu, só sei que eu cheguei. Eles me buscaram na rodoviária, meu pai, a minha mãe e o Miguel me buscaram, me receberam. E eu fui cuidada, fui amada, mas mais uma vez eu caí. Eu caí e fui para segunda vez que eu fui internada. Eu fui internada 4 vezes. A segunda vez eu fiquei 1 mês num lugar maravilhoso, lá na Missão Resgate, onde eu conheci o meu pastor Elielmar. Naquela época ele era coordenador dessa clínica. Bendito seja o Senhor, nunca imaginei que hoje Ele estaria me pastoreando. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor, e pela vida da irmã Paula, do Romano e da Ainoa. Eu amo vocês, obrigado por tudo. E lá nessa clínica eu conheci a Margarete e também o Eloy, pessoas maravilhosas. Essa irmã, essa mãe espiritual me abraçou, cuidou de mim na minha abstinência. A minha abstinência, irmãos, era terrível. Eu chorava, eu gritava, eu pedia a Deus, tem misericórdia. Eu gritava, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero muito usar droga, eu quero muito fumar, eu quero muito usar. Eu falava com Deus que eu queria demais.
Eu não pedia assim, me liberta, me arranca isso. Eu pedia, eu quero usar, eu quero usar. E com um mês que eu tava lá, nessa clínica, eu fugi, peguei uma moto e fui parar lá na Manaim. E lá na Manaim, um amigo meu pagou a moto pra mim e eu fiquei lá. Aí minha família me resgatou novamente e eu passei um tempo sendo cuidada, amada, e eu voltei a cair. Quando eu caí de novo, eu fui para a terceira clínica. A terceira clínica eu fiquei 5 meses. E nessa clínica eu tive um envolvimento lésbico. E isso não é de Deus. Envolvimento gay, envolvimento lésbico, envolvimento homossexual não é de Deus. E não é pastor que me falou isso, não é irmã da igreja, é a palavra de Deus. Na Bíblia vai dizer que a relação de homem com homem, a relação de mulher com mulher é abominável diante do Senhor. Porque se a pessoa não gosta de homem, e se a mulher não gosta de homem, se o homem não gosta de mulher, e se a mulher não gosta de homem, fique sozinho, fique solteira, somente na presença do Senhor, porque o Senhor não agrada do lesbianismo, isso aí não é de Deus. E lá eu me envolvi, fiquei com essa menina, a gente teve um relacionamento lésbico dentro da clínica, e eu fiquei lá, e aquilo ali, eu tava naquilo ali, mas eu não tinha prazer na minha alma, eu não tinha alegria, eu não tinha satisfação. Eu fazia aquilo ali, mas eu não tinha paz na alma, eu não tinha. E eu saí dessa clínica, eu fugi 2, 3 vezes dessa clínica também, para você ver que eu não estava feliz também, eu não estava no meu lugar. E meu pai me buscou de novo e me trouxe para casa. E eu caí de novo. Caí. Essa queda, meu pai não me buscou. Nessa última queda, ele falou, deixa ela, Silvana. E eu fiquei lá na Manaim 5 meses. 5 meses debaixo do sol, debaixo da chuva, debaixo da ponte. E fiz coisas terríveis. Tem muita coisa que eu não fiz, que Deus não permitiu. Deus não permitiu que muitas coisas me acontecessem para que hoje eu pudesse estar aqui de pé, diante da presença dEle, fechando as brechas para poder contar o meu testemunho. E depois de 5 meses lá, eu conheci pessoas maravilhosas, que hoje são os meus amigos. Eu amo os meus irmãos que eu conheci na Manaim, e hoje eu oro por eles, hoje eu tenho amizade com algumas pessoas que eu tive mais intimidade lá. Eu amo vocês. E eu aprendi a amá-los de verdade, de todo o meu coração, porque mesmo ali naquela situação, vocês me davam água, vocês me davam isqueiro, vocês me davam comida, vocês me davam roupa. E eu lembro que vocês cuidaram de mim naquele lugar. Ninguém me bateu na Manaim, ninguém fez maldade comigo na Manaim. Eu apanhei uma vez lá na Araxá. Uma pessoa me deu uma paulada na perna e me deu uma paulada no braço. Não se engane, o crack não deixa a gente débil, não. Você fuma ali a droga e você fica assim, estaladão, mas você sabe o que está acontecendo, sim. E foi a única vez que fizeram maldade comigo, foi essa. Ele bateu aqui na minha perna com um pau, bateu no meu braço. Quando ele levantou assim para bater na minha cabeça, eu falei, em nome de Jesus, não faça isso. E ele jogou o pau no chão. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje eu sei que foi outro livramento da parte do Senhor. Aleluia. E depois que desses meses todos na Manaim, Deus preparou outro anjo. Eu tenho contato dele até hoje, a gente de vez em quando troca mensagem. Um homem especial, nunca me desrespeitou, nunca quis nada comigo, além de me resgatar. E eu sei que foi Deus que te levantou, meu amigo. Eu sei que foi Deus que te abençoou para você me abençoar. E você pegou o meu nome, pegou o meu contato, entrou no Facebook, achou a minha mãe passou seu contato pra minha tia, e você me ganhou me dando hambúrguer, me dando dinheiro. E um
um dia vocês me pegaram. Ai, xaramaná, xarabajana. Vocês me pegaram. Você passou lá naquela madrugada. No dia que você tirou aquelas fotos, que eu tava dando as minhas últimas tragadas antes de ser internada. Você que tirou aquelas fotos. Aquela foto que eu tô assim, ó, com o pirulito na mão. Você tinha me levado pra lanchar lá no bar. E depois, a última vez foi no dia que você tirou aquelas fotos que eu tava usando. E você falou assim, você quer comer um lanche? Eu falei, eu quero, tô com fome. E você saiu na sua moto. Quando você voltou com o resgate, com a minha tia, com o meu tio. A minha mãe não foi porque minha tia Giovanni não deixou a minha mãe me ver naquela situação. E quando eles me resgataram, quando eles foram lá, eu falei, nem pensar, vou usar minha droga. E eles, usando a estratégia deles, deixaram eu finalizar aquela substância e me pegaram. Eu não queria ir. Essa última internação que eu fui, eles me amarraram as mãos. E eu olhava para minha tia Giovanni, eu olhava para o Wilson, eu olhava para esse amigo, eu não vou falar o nome dele porque talvez é desagradável, né? Mas eu olhava para a tia Giovanni, eu olhava para o Wilson, eu olhava para ele e eu gritava com toda a minha força, eu te odeio, eu nunca vou te perdoar. E eles me levaram. Quando estava chegando perto do shopping, ali na saída, eu peguei o cachimbo e joguei pela janela. Eu falei, perdi essa. Eu joguei fora e fui. E quando tinha 3 dias que eu estava nessa clínica, eu falei, pelo amor de Deus, liga pra minha mãe e fala com a minha tia que eu amo ela. Fala com meu tio que eu amo ele. Fala com essa pessoa que eu amo ele. Obrigada por ter me salvado. E eu escrevi cartas para cada uma dessas pessoas. Eu escrevi muitas cartas para minha mãe. No tempo todo que eu estive na clínica, eu escrevi carta para muitas pessoas, especial, e eu prometia muitas coisas em nome de Jesus, e eu não conseguia cumprir nada daquelas promessas. Mas quando eu olho aquelas cartas que a minha mãe me devolveu, todas elas, tá guardada na sacolinha lá, quando eu leio assim, tudo que eu prometia, embaixo estava escrito assim, em nome de Jesus, se Deus quiser eu vou fazer. Eu falava em nome de Jesus eu vou fazer, mas eu nunca tinha feito, eu nunca tinha conseguido. E hoje eu posso dizer que nesse nome há poder, porque tudo que eu prometi para minha mãe, tudo que eu prometi para o meu filho, tudo que eu prometi para o meu pai, para as minhas avós, para minha tia, tudo que eu prometi para a glória do nome do Senhor Jesus, eu estou cumprindo. Passo a passo, um dia de cada vez. Porque ninguém cresce de uma vez. É um dia de cada vez. O processo é novidade de vida. E eu fiquei nessa clínica 9 meses. A minha última internação foi 9 meses. Eu li a Bíblia toda, porque quando eu fui resgatada, eu levei a Bíblia que estava comigo na rua, a minha versão pentecostal, eu levei. E lá eu li ela toda. Lá eu tive envolvimento também. Era uma clínica mista. Aí eu tive envolvimento com garoto e com garota também. Isso aí eu não tenho vergonha de falar não, porque isso é errado, isso é pecado, isso é contra a vontade do Senhor. Então, isso é brecha. Enquanto a gente não fechar as brechas, a nossa vida não vai sair da estagnação. Então, eu fiquei lá, quando eu saí, fiquei 2 semanas em casa e eu voltei pra rua. Eu voltei a usar droga. E eu sempre busquei a Deus, mas eu nunca tinha buscado a Ele de todo o meu coração. Porque quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração e com sinceridade, o Senhor opera prodígios e maravilhas. E eu voltei para a rua, eu caí de novo. Eu devo ter ficado menos de 1 mês naquela situação. E eu passei um mal terrível. Os meus pais não me buscaram. A minha mãe, a minha avó, a minha mãe e a minha tia Giovanni me buscaram lá nessa clínica. Mas a minha avó dessa vez não foi e nem o meu pai. E quando eu fui pra rua, eles não me buscaram, eles me deixaram. E eu passei mal. Eu desmaiei, fiquei sabendo que eu tive convulsão, que eu tive pneumonia. Eu cheguei à beira da morte. Só que Deus tinha planos. O propósito dele
demais. E eu fiquei no hospital 10 dias internada. E Deus me permitiu ver que eu estava sendo um fardo para minha mãe, que ninguém estava me suportando mais. Deus me permitiu ver. O Senhor começou a trabalhar na minha vida dentro daquele hospital. Quando eu cheguei no fundo do meu poço, porque cada um tem um poço. Quando a minha vela estava quase toda queimada, quando o pavio só estava fumegando, o Senhor falou assim: eu não vou te deixar morrer nessa situação, minha filha. E Ele não deixou. A minha mãe me rejeitou no hospital. Eu senti a rejeição, não porque ela parou de me amar, porque ela não aguentava mais tanto sofrimento. O meu pai também estava indiferente. Ele não aguentava mais aquela situação. E hoje eu sei que foi Deus que endureceu o coração da minha mãe, foi Deus que endureceu o coração do meu pai, para que eu pudesse estar aqui hoje, diante desse vídeo, contando que foi Ele, por intermédio de Jesus, que me libertou, que me salvou, que me curou e me deu uma nova maneira de viver. Eu saí do hospital numa quarta-feira, no mês de outubro, dia 6 de outubro, quarta-feira de 2021. E eu limpei a loja. Eu tava sem lugar, meus irmãos. Eu tava sem lugar. Eu tava ali porque meus pais não iam me jogar na rua, mas eu tava sem lugar. Eu tava mal. Eu tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E dentro de mim, eu já queria uma saída. Dentro de mim, algo começou a mudar. Se Deus não operar dentro da gente o querer e o efetuar, não acontece nada. E eu fui para a igreja naquele dia. Eu fui para a igreja. Na época era o pastor Moab. Eu ia lá, não era para ter comunhão, não era para ter intimidade com ninguém. Eu ia lá para eu ouvir algo que ia mudar a minha vida. E eu ouvi a palavra do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça. E quando a gente crê que Deus é poderoso para nos resgatar desse fundo de poço, algo acontece. Porque a palavra dele é fiel, é digna de confiança. E eu cria que Deus era poderoso, mas eu não cria o suficiente que ele poderia fazer isso na minha vida. Mas eu pedi: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, eu quero mudar. E eu comecei a chorar, eu comecei a suplicar, eu comecei a pedir ao Senhor que colocasse arrependimento sincero no meu coração. E o Senhor colocou. E eu comecei a buscar, eu comecei a orar, eu comecei a pedir, a buscar e a bater na porta. E o Senhor, por intermédio da palavra, foi me limpando, foi me lavando, foi me purificando, foi me revelando palavras ocultas que eu não sabia. E no livro de João, capítulo 8, e o versículo 32, a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe outro caminho para a libertação. Não existe outra maneira para sermos libertos a não ser pela palavra, pelo verbo vivo encarnado. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Hoje eu estou no caminho de Deus. Hoje eu tenho a verdade do Senhor no meu coração. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me relaciono com pessoas que estão no erro. Eu convivo, mas eu não tenho intimidade, porque eu não quero fazer parte daquilo ali. Se elas querem ficar no erro, eu saio de perto. Hoje eu busco ter paz com Deus. Hoje eu busco estar em comunhão com os irmãos que querem amar a Deus, respeitar a Deus, servir a Deus de todo o coração. Eu não desprezo ninguém, porque é muito ruim ser desprezado. Mas às vezes a gente tem que se afastar, porque a palavra diz: há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. E graças a Deus o tempo do Senhor é perfeito.
Ele me resgatou na hora certa. Ele vai resgatar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa na hora certa. Mas tem que arrepender, tem que crer, tem que pedir: Senhor, me dá fé. Senhor, me dá um arrependimento sincero. E começa a fazer obras de arrependimento. Quando eu falo arrependimento, é mudança total de rota, de mente. A mente tem que ser transformada. A mente tem que ser renovada pela transformação pela palavra. É a palavra que muda. A palavra, ela limpa as impurezas do coração, e a palavra limpa todo o mal que assola nossa mente. A palavra afasta as mentiras de Satanás, porque ele é um mentiroso, ele é astuto, ele é sagaz, mas ele é um cão. Satanás é o cão, ele é o cão que vai perecer no fogo do inferno. E eu não quero ser amiga dele, eu não quero ser escrava dele, eu não quero ser serva de Satanás nunca mais, em nome de Jesus. Eu quero ser serva, eu quero ser escrava, eu quero ser filha, eu quero ser amiga, eu quero ser amada, eu quero ser justificada, eu quero ser remida, eu quero ser lavada pelo sangue, pela presença do meu Pai Celestial. Esse testemunho foi resumido, tá? Mas foi sincero. Me perdoa pelos erros. Mas nesse contexto aqui de João 8, Jesus, ele livra uma mulher adúltera de ser condenada, de ser apedrejada. E eu fico maravilhada com os evangelhos, eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Eu tenho prazer, eu tenho gozo de estudar a Bíblia a sós na minha casa. Eu tenho prazer, eu tenho gozo de estudar a Bíblia com os meus professores, com os meus irmãos lá na igreja. Eu tenho prazer de ir nos cultos para louvar a Deus e depois ouvir uma palavra. Porque cada servo do Senhor é usado de uma forma especial, de uma forma diferente. E eu glorifico a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada instrumento do Senhor. Eu quero chegar lá também, em nome de Jesus. Eu quero ser apta na palavra, eu quero ser apta na verdade, para poder contar os grandes prodígios e milagres e sinais da parte do Senhor. Deus tem feito obras maravilhosas na minha vida. Deus tem realizado sonhos que eu já tinha esquecido. Deus tem me avivado a cada dia, e eu sinto a alegria da salvação. Eu sinto um gozo, meu irmão. Eu sinto um gozo, minha irmã, inexplicável. Eu deito aqui nessa cama, eu ponho minha cabeça no travesseiro, parece que eu já estou no céu. É uma paz incalculável, é uma graça de um valor inestimável. E vale a pena renunciar os desejos da carne. Vale a pena abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar o lesbianismo. Vale a pena abandonar relacionamentos que não agradam ao Senhor. Vale a pena renunciar o eu. Vale a pena buscar o Senhor. Vale a pena. O Senhor não está procurando perfeição. Não. Ele está procurando um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração sincero, um coração que deseja obedecer, mesmo errando, mesmo falhando. O Senhor é poderoso para nos perdoar os nossos pecados. É só a gente abrir a boca e confessar: Senhor, eu pequei de novo contra o Senhor. Tem misericórdia da minha alma, da minha vida. Eu não quero permanecer no eu quero permanecer de pé, Senhor, diante da sua presença, fechando as brechas, não dando legalidade a Satanás, em nome de Jesus, porque eu sou sua, papai, e o Senhor é meu. Nós somos um só, Pai. Como Jesus era contigo. Eu aprendi tantas coisas com Jesus pela palavra. E nesse livro de João, nesse capítulo 8 também, Jesus vai explicar, vai falar sobre a sua missão. E os fariseus, os religiosos, não acreditaram no Senhor.
Eles rejeitaram o Senhor. E eu não estou aqui para falar mal de fariseu, eu não estou aqui para falar mal de religioso. Eu estou aqui para dizer que eu também havia rejeitado o Senhor. Eu rejeitei o Senhor, o meu Deus, por muitos anos. E eu pedi perdão ao Senhor. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E o Senhor me perdoou porque Ele sabia que eu não sabia o que eu estava fazendo. Assim como talvez você também não sabe o que você está fazendo. Mas eu me apropriei, eu tomei posse. Eu não preciso sacrificar, eu não preciso pagar um alto preço, porque o preço mais alto já foi pago lá naquela cruz, daquele Calvário. Jesus já morreu por mim e por você. Não precisamos morrer sacrificando e achando, e me vivendo assim desesperado. Não, o Senhor falou: eu te mostrarei o caminho onde você deve andar. Eu te mostrarei o caminho que você deve escolher. O Senhor é poderoso, irmão. O Senhor é poderoso, minha irmã, para mudar a sua vida. Mas a gente tem que ler a palavra com o coração sedento, com o coração ardendo de desejo de conhecer Ele. E a gente tem que apropriar. A gente tem que tomar posse da palavra liberada nesse livro. Porque Deus é fiel e justo para fazer acontecer na minha vida e na sua vida aquilo que Ele quer. Que seja feita a vontade de Deus na minha vida, na minha casa, nessa casa da minha avó, lá na casa da avó Expedita e na sua casa também. Em nome de Jesus, toma posse dessa verdade, porque a verdade de Deus, o amado da nossa alma, Jesus Cristo, pode te libertar de qualquer vício. E existem muitos vícios, vou falar só alguns. Existem vícios da pornografia, da idolatria, da mentira, da preguiça, do engano, da falsidade. Existem vícios de vários tipos, mas não existe nenhuma coisa difícil demais para o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível, o especialista nas impossibilidades. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser, envie esse vídeo para alguma mãe, para algum dependente, para algum pai. Há esperança. Jesus é a nossa esperança. A nossa esperança é o nosso Senhor. Ele nos liberta, Ele nos lava pela sua palavra. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Amém? A paz do Senhor. Aleluia.